Boa noite, gente. Então, a gente vai apresentar hoje, né, essa semana, o texto maravilhoso da Adriana Armoni, que é uma escritora e professora brasileira. Ela dá aula no Pedro II. É doutora em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-doutorado lá na França, autora de romances como A Fome de Nelson, Judite no País do Futuro, Estranhos no Aquário, A Feira, Pagou no Metrô, que a gente teve a honra de ler, e também foi uma das organizadoras do Antologia Primos, que reuniu contos de autores brasileiros de origem árabe e judaica. Tem uma escrita única, transformando personagens reais em ficção, como Judite no País do Futuro, que me corrija se eu estiver errada, mas eu vi que foi inspirada na sua avó. E também mistura vários gêneros literários, como biografia, relato e a própria ficção, né? E como a gente faz várias perguntas para os autores, cada um faz uma pergunta, se possível, eu queria começar falando que seu texto me tocou bastante. E principalmente a parte do aborto, assim, eu acho que ela é muito impactante. Quando você usa a palavra criancinha, aquilo ali dá um peso na gente, né, de certa forma. E depois você fala que a Pagu ainda é mãe de dois... morreu, né? Mas assim, ela deixou 2 filhos, né? Então ela foi mãe. E isso não torna ela menos mãe, né? E aí, só para relatar mesmo, eu lembrei de uma situação materna. Minha mãe cantava a música da Pagu para mim. E aí eu lembrei disso e eu ficava repetindo isso. Aí hoje eu liguei para ela para falar do seu texto, que eu li um texto sobre a Pagu, que eu vou entrevistar hoje uma escritora que fez um projeto lindo, historiográfico sobre ela, né? E, enfim, me emocionou bastante porque eu lembrei disso da minha mãe, assim. E a minha pergunta é: a Pagu, uma mulher protagonista, um ícone do feminismo, como ela acompanha a expressão desse ícone, mesmo 100 anos depois? Então, assim, é uma mulher muito forte, protagonista, autora, artista. Ela queria estar ali em voga, né? Ela queria estar ali chamando atenção. E como ela acompanha o feminismo mesmo 100 anos depois, mesmo com esse recorte temporal, né? Essa distância temporal. Como que ela pode ser um ícone para a gente hoje? Como ela nos toca enquanto mulher e artista? Obrigada primeiro pelo convite e obrigada pelo comentário. É sempre muito emocionante um escritor saber que tocou. A gente nunca sabe aonde toca, né? Mas é muito bonito isso. E até ia te perguntar, a música que você fala é a música da Rita Lee. Essa música assim, é uma das que projetaram o mito da Pagu, né? Como uma mulher forte, uma mulher que representa o feminismo. Interessante que isso, né, lá da década de 30, né, de 20, 30, e como aquelas questões estão presentes até hoje. E foi justamente isso que me motivou a escrever sobre Pagu. Né? Foi uma coisa, justamente por me sentir tocada pelo texto da Pagu. Eu acho que todo escritor é, acima de tudo, um leitor, né? Leitor dos outros, leitor do mundo, leitor de si mesmo. Né? Verdade. No momento em que eu li um texto da Pagu chamado, que foi publicado como Paixão Pagu, Autobiografia Precoce, que nem foi um texto que ela escreveu para ser publicado, foi uma carta que ela escreveu da prisão, né? A Pagu foi a primeira mulher presa do Brasil, foi presa 23 vezes, extremamente corajosa, né? Desbravadora, e lá da prisão escreve uma carta para o companheiro dela, que viria a ser companheiro de toda a vida, né, que é a autobiografia, foi chamada Autobiografia Precoce. Né? E nessa carta, ela vai narrar vários acontecimentos da vida dela que são muito impressionantes, porque ela quer ser totalmente sincera. Né? Então, muito daquela imagem que a gente tem da Pagu como uma mulher corajosa, desbravadora, tudo isso ela era, né? E assim, que teve a coragem de ser feminista, e uma feminista, não uma feminista burguesa, como ela dizia e identificava na época dela, mas uma feminista que também tinha um engajamento social, que conseguia ter esse olhar. Né? Mas essa carta mostra todas as contradições dela e mostra que aquilo foi muito sofrido. Né? Assim, ser libertária, né, do ponto de vista político, sexual, era
é algo que causava também muita dor, né? Não era uma coisa fácil, né? E se a gente pensar, na verdade, a verdadeira coragem não é a coragem daquela pessoa que não teme nada, que não sofre nada. Não, é aquela coragem apesar do medo, né? Essa é a verdadeira coragem. Porque quem não tem medo nenhum também não tem coragem, né? Então, assim, todos os medos, todos os conflitos, tudo aquilo que ela viveu, né? Quando ela vai e abre o coração para o Geraldo Ferraz, a gente vê que aquela mulher que queria liberdade sexual e que foi fundamental para a liberdade sexual, ao mesmo tempo, era uma mulher que foi sentir o prazer muito mais tarde, né? Ela diz que só sentiu o verdadeiro prazer depois que ela teve o primeiro filho, né? E isso foi uma coisa que me chocou um pouco, porque ela, né? Ela jovem, de batom roxo, lá na Semana de Arte Moderna, recitando com aqueles cabelos desgrenhados, né? E tudo mais, a gente fica pensando, nossa, era tão fácil, né, ser liberada. Não, mas era super difícil, né? Até que ponto essa liberação também não era uma liberação para o olhar masculino. E aí eu reconheci muito, assim, nessa história da Pagu, a minha história. Eu fiquei pensando, nossa, quase 100 anos depois, né, nós continuamos, muitas vezes, mesmo no anseio de libertação, ainda sob o olhar do que esperam de nós, né? E ela, por exemplo, o machismo que ela enfrentou, eu falei do ponto de vista da sexualidade, mas também do ponto de vista da política, no Partido Comunista, por exemplo, né, ela viveu uma situação muito constrangedora, porque ela era, segundo Geraldo Ferraz, né, uma militante do ideal. O que ela queria era um ideal, né? Era o ideal do amor, o ideal da política, da justiça social. E, para isso, ela foi extremamente constrangida no Partido Comunista, que era um partido extremamente machista, que a colocaram para se prostituir, né? E, ao mesmo tempo, ainda chamavam de burguesa, né? Então, e ela, por exemplo, ela não pode publicar o romance dela com o nome dela. O primeiro romance, O Parque Industrial, o Partido Comunista disse que ela tinha que publicar com o pseudônimo Mara Lobo, porque ela não podia ter a vaidade de ter o próprio nome no romance, né? Então, assim, como a questão paradoxal de como uma mulher tão libertária, né, uma mulher tão feminista, avant la lettre, né, antes do seu tempo, tão corajosa e que parecia assim tão à vontade com a sua própria sexualidade, vivia todos esses constrangimentos e sofria com tudo isso, mas não deixava de avançar. Isso não detinha a coragem dela, né? E isso me tocou muito, porque é engraçado que a gente, né, por exemplo, na minha geração, quer dizer, adolescente, eu estava nos anos 80, né, aquela coisa da liberação sexual e tudo mais, e de repente você tinha que ser liberada, né? Ainda era o discurso do macho, sabe? Então, assim, eu percebi uma linha ali, né, desde a Pagu até nós, né? Hoje eu não sei tanto como é, né? Eu tenho alunos, alunas, tenho filho também, mas isso me tocou muito, e foi isso que me levou a escrever o romance. Foi a autobiografia precoce, quer dizer, como ela narra aquele aborto, né, que a gente fala tanto, né, às vezes as pessoas falam, poxa, direito ao aborto, como se fosse assim, claro, mulher dona do corpo e tudo mais, mas também é extremamente sofrido, né? Não é uma coisa, é como se a pessoa não tivesse emoção, não, né? Ela teve aborto espontâneo, ela teve situações em que ela queria e não queria, ela deixou o filho para viajar, para fazer a grande viagem dela, que foi uma viagem como jornalista, uma viagem política, que ela foi justamente para a União Soviética, que ela foi, no final, chegou em Paris, e deixou o filho muito pequeno. E ela sofreu horrivelmente com isso, né? Aquele ideal político de trabalho e tudo mais, em contraposição
a posição de mãe, da família e tudo mais. Não é uma mulher que simplesmente, privilegio meu trabalho e vou, sabe, dar um passeio. Não, é algo muito, muito visceral, sabe? Eu acho que a Pagu era uma pessoa muito visceral. Então, quando eu localizei ali, né, lá no início, ainda na primeira metade do século XX, todas aquelas questões que viriam a desabrochar e a aparecer e se agudizar de outras maneiras na contemporaneidade, eu achei que era hora de justamente acompanhar os passos dessa mulher. Né? E justamente essa autobiografia precoce, que é a carta que ela escreve ao Geraldo Ferraz, se interrompe no momento que ela chega na União Soviética, e o próximo passo seria Paris. A carta termina sem uma despedida, sem um fecho, sabe? E aí eu fiquei pensando, mas, afinal de contas, o que aconteceu com a Pagu em Paris? Né? Que ela não relata. Né? E por vários depoimentos, pelo depoimento do segundo filho também, a gente sabe que ela dizia que era a cidade que ela mais amava. Ela teve uma influência enorme dos surrealistas, né? com alguns dos quais ela conviveu lá. Né? Ela viveu na casa da Elsie Houston, que era uma cantora, uma espécie de Carmen Miranda assim, da época, que era casada com Benjamin Perret, que era um poeta surrealista, né? Que também veio para o Brasil por uma época. Ela adorava o René Crevel, que era também um surrealista que se suicidou. Enfim, então, o que teria acontecido ali em Paris, que foi tão importante, que influenciou tanto, que fez com que ela tivesse essa relação tão forte com os surrealistas, e que depois, mais tarde, quando ela voltou, e aí depois, enfim, foi presa de novo e tudo mais, mas mais tarde, já na maturidade, ela em Santos, ela se tornou uma grande apresentadora da literatura francesa, foi tradutora A Cantora Careca, do Ionesco, né? Recebeu poetas, escritores franceses. Então, para mim, assim, ir a Paris seria tentar encontrar essa Pagu, um pouco processo de formação dela, né? Ela tinha acabado de escrever Parque Industrial e se lançou, então, nessa viagem pelo mundo, deixando o filho pequeno com o coração muito apertado. E, enfim, eu sou mãe, posso imaginar. E eu fui também, fui com meu filho. Né? Mas isso eu só revelo mais para o final do romance. E aí, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho como é que foi o... Não sei se vocês têm outra pergunta antes. Eu só queria dizer que eu adorei. Eu só li até agora os trechos que você mandou, Adriana, mas já comprei o livro e adorei, sabe? E os trechos. Tem mais um que eu não mandei para os alunos, né? Mais um trecho que a Adriana me mandou. Talvez possa mandar, se vocês tiverem curiosidade, depois. E o que eu gostei demais foi de você transitar do passado para o presente, contando as suas pesquisas em Paris, né? Como é que você vai ao arquivo, conhece pessoas, vive experiências lá, né? Como as manifestações que estavam acontecendo dos Gilets jaunes, né? Que lembra as manifestações de 2013, né? E que você remete às manifestações que a Pagu teria vivido como comunista, etc. Então, eu gostei muito dessa forma de narrar. Eu vou desligar o microfone aqui, que estou com acesso aqui. Obrigada, Adriana. De nada. Posso comentar o que a Guilmar falou ou espero vocês? Tá. Pode ficar à vontade. Não, falar um pouco sobre esse formato, que foi um desafio. Eu queria dizer para vocês que quando eu fui lá, quer dizer, na verdade, eu fui fazer um pós-doutorado, então, para tentar descobrir essa Pagu, que foi a Paris em 1934 e voltou em 1935. Né? Não tinha muita informação, eu não tinha quase nenhuma informação sobre isso. No livro do Augusto de Campos, que ele faz uma grande coletânea dos principais textos da Pagu como poeta, como ensaísta, como romancista, como jornalista, enfim, ele faz
não sei se vocês conhecem esse aqui, ó. É muito legal, Pagou, Vida, Obra, né? Em que ele mostra um pouco que a vida da Pagou também foi a sua obra. Ele escreveu só um romance, escreveu poemas, né, com vários nomes, né, porque ela era uma espécie de Fernando Pessoa de saias brasileira, né? Ela teve vários pseudônimos. Ela escreveu como poeta, como Solange Sol. Ela escreveu como Ariel, como ensaísta. Ela escreveu Mara Lobo, né? Foi a autora do romance Parque Industrial, mas que depois também foi uma crítica literária, né? Ela retoma Mara Lobo depois, então ela tinha vários pseudônimos. E nessa coletânea do Augusto de Campos, ele faz uma biografia da Pagou. A parte que ela foi para Paris é muito pequena, só diz que lá ela militou com o nome de Léonie Boucher e que foi internada num hospital. E não tem muito mais informações sobre isso, né? Tem alguns que ela conheceu os surrealistas, que ela fez parte de uma universidade popular, enfim, mas não tem muito, que ela morou com a Elsie Houston e o Benjamin Perret. Mas não tinha muito sobre ela. Então, assim, a minha intenção era, eu vou lá para Paris e ver o que eu encontro sobre Pagou. Foi um risco, podia não encontrar absolutamente nada, né? E voltar de mãos abanando, assim. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu fui lá, eu ia estudar Pagou, né? Então, cheguei lá com uma opção de livros, né? Metade da minha bagagem, não metade, mas boa parte da minha bagagem eram alguns livros da Pagou, e comecei a percorrer os arquivos. Quando eu fui fazer isso, eu não sabia ainda que trabalho eu ia fazer. Quer dizer, era um trabalho de pós-doutorado, né? Que poderia ser um texto acadêmico, né? Mas eu, como sou escritora, romancista, eu desconfiava que eu ia fazer alguma outra coisa, né? Não sabia bem o quê. E, assim, esse formato, né, foi algo que foi surgindo, porque o livro foi escrito praticamente em tempo real, né? Eu ia nos arquivos e encontrando as coisas e tudo mais, mas eu ainda não tinha exatamente alguma coisa mais substantiva sobre a Pagou. E aí eu pensei, que tal se eu escrevesse uma espécie de romance policial da pesquisadora, né, nas suas andanças e nas suas aventuras para descobrir o que aconteceu com a Pagou. Só que nessas aventuras, nessas andanças, eu estava lendo a Pagou, né? E aí, quando eu estava lendo, eu voltava para 1930 ou para 1940, para esses outros lugares. E aí as coisas foram se entrecruzando, porque, assim, ao mesmo tempo que ela fez parte, ela esteve nas manifestações contra o fascismo, na Frente Popular, né? Estavam acontecendo as manifestações que também eram, de alguma maneira, antifascistas, né? Dos Gilets jaunes, anti-neoliberalistas e tudo mais, mas tinha uma conotação muito parecida, até porque algumas manifestações que eu fui foram manifestações de brasileiros contra o Bolsonaro, né? Então, assim, as coisas assim, eu me via um pouco como a Pagou, imaginando como a Pagou estaria naquela manifestação. E isso culmina, tem um capítulo, inclusive, que acreditem se quiserem, eu conheci uma pessoa chamada Patrícia, que foi comigo no metrô, numa manifestação. Essa Patrícia é uma médica, eu coloco no livro, né? Porque o livro, assim, é um romance, mas é a história real de eu pesquisando, né? Então, eu realmente encontrei uma Patrícia, que era especializada em hanseníase, que ia lá nas catacumbas de Paris pesquisar o genoma dos esqueletos lá, das caveiras, sabe? Uma pesquisa interessantíssima. E aí, quando teve a manifestação, eu disse, Patrícia, vamos lá. E aí a gente se encontrou na estação, e quando a gente foi subir, né, na estação, estavam tendo bombas de gás, não sei o que, a gente nem conseguiu. Ela, vamos lá, e tô toda corajosa, vamos lá. Não, tudo bem, mas Patrícia está vendo que está tendo uma opção de
de bombas, né? Tá brabo. A gente subiu, não conseguiu nem olhar. Começou a arder tudo, a gente voltou para o metrô. Então, eu fiquei imaginando, foi exatamente, a Pagu passou por aquilo tudo, né? Não era igual. Então, aí eu comecei justamente a fazer esses paralelos, até porque a minha pesquisa, a razão de ser da minha pesquisa, e eu acho que é a razão de ser da maior parte das nossas pesquisas, né? É a minha identificação com o meu objeto de pesquisa, né? Então, era uma pessoa com quem eu sentia essa identificação pela questão do feminismo, né? Por todas essas contradições, por essa, mal ou bem, eu também estava saindo do Brasil, né, numa época fascista, né, para ir para fora, para tentar, claro que não estava amando do Partido Comunista, né, mas para tentar ter outra perspectiva, sair daquele mundo, né, e ver outras possibilidades. A Pagu também saiu, né, numa época assim, que era a ditadura do Vargas, né, quer dizer, o governo do Vargas ainda não era ditadura, mas veio a ser logo em seguida o caráter autoritário, né, já seria, já viria ali. Então, esse diálogo aparece muito no livro. E assim, eu não tinha muito modelo, quer dizer, normalmente a gente tem ou uma pesquisa acadêmica, né, ou às vezes a pessoa vai fazer uma tese de doutorado, alguma coisa assim, e faz um romance. Mas o que eu fiz foi as duas coisas juntas, né? A minha pesquisa foi a narrativa da pesquisa, os resultados da pesquisa e também um romance, né? Em que eu ia lá nos arquivos e fora isso aí tinha vários planos, né? Porque tinha um plano real em que eu estava pesquisando, andando lá pelos metrôs, tentando descobrir quais eram os arquivos. Eu tinha ali, naquelas minhas aventuras, eu acabei conhecendo uma pessoa e namorando, né? Depois de lá, tive uma experiência, depois de ser gente, que eu até coloco num formato de uma peça de teatro, que é uma paródia da Cantora Careca, né? Que aí começa a misturar justamente com a tradução da Pagu. E aí, de lá de Paris, eu fui para a Rússia, como ela, né? Porque ela narra como impressionou a ela ver o túmulo do Lenin, aí eu fui lá bater ponto no túmulo do Lenin também, né? Então tem todo esse percurso real. Tem o percurso das minhas leituras, então tem uma parte que fala das minhas leituras dela que vão dialogando com o que está acontecendo na pesquisa, né? Tem uma parte que é uma parte do delírio, tem umas horas que são pura fantasia, que tem no próprio momento que, por exemplo, no momento em que eu estou na manifestação e que vem o gás, eu tenho uma espécie de alucinação surrealista em que aparece uma mulher e começa a escorrer um sangue roxo, quer dizer, que tem a ver um pouco com um imaginário surrealista da Pagu, né? Tem reflexo. Aí eu volto também para o meu passado, que aí eu volto para a minha adolescência para me comparar com a Pagu adolescente, né? Então, esses tempos é como se fosse um palimpsesto, né? Esses tempos vão se superpondo, esses diálogos vão acontecendo. E eu estava bem preocupada, porque, assim, será que isso faz sentido, né? Porque o encadeamento, né? Eu fiquei assim, poxa, eu fui escrevendo e, de alguma maneira, aquilo fazia sentido simbolicamente, tem uma lógica simbólica nesse percurso, né? Tem o percurso cronológico, de alguma maneira tem a pesquisa início, meio e fim, eu vou até o final, no final eu volto para o Brasil, mas tem essa coisa assim que às vezes, né, essas conversas, esses mosaicos, esses palimpsestos. Aí eu mostrei para uma amiga minha, eu falei, olha, comecei a escrever um esboço, não sei o que, ela leu, eu disse, não, Adriana, super funciona, a gente dá para entender essa ligação, né? Porque tem uma questão com a emoção, tem uma questão do símbolo, tem uma questão dessa reflexão, né, sobre o que é ser mulher, né, sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser escritora, né, num mundo tão machista até hoje. E, enfim, e aí eu achei que estava dando certo, e aí eu fui. Então,
no final, eu estava escrevendo praticamente em tempo real. Acontecia um negócio, eu ia lá, escrevia. Quando eu voltei para o Brasil, praticamente estava pronto o romance. Eu só depois voltei para o arquivo de São Paulo para pegar algumas coisas que aí eu encaixei, né? Porque o livro é meio feito em blocos. É um pouco na tradição francesa, porque isso não sou eu que faço, né? Foi a Marguerite Duras já fazia essa escrita em blocos. Depois a Annie Ernaux, eu li muito a Annie Ernaux. Antes dela ganhar o Nobel, eu fiquei louca, que eu conhecia ela lá. Eu disse, vou comprar tudo da Annie Ernaux. Aí eu saía nas livrarias, não quero a Annie Ernaux, não sei o quê, e depois ela ganhou o Nobel. Então, a Annie Ernaux também trabalha com essas perspectivas, né, com retrato. Eu falo um pouco, o retrato da Pagou, que me faz... É um procedimento que a Annie Ernaux usa, mas que a Marguerite Duras já usava também, né? Então, é uma outra lógica de escrita, né, que não é tão, digamos, tão masculina, né? Tipo, apresentação, complicação, clímax e desfecho, né? Aquela coisa assim. Não, a gente é mais, né? Muitas camadas. É isso. Falei pra caramba. Alguém deve ter alguma pergunta aí. Bom, agora eu vou fazer a minha pergunta. Sim. Adriana, existe uma imagem, assim, um estereótipo machista sobre a Pagou, dela ser uma destruidora de lares, uma mulher muito sexual, e quando o estereótipo que existe é que ela destruiu um lar, né, que é o do Oswald de Andrade com a Tarsila do Amaral, quando ela fica com ele, e nesse trecho que a gente leu, você cita os vários nomes que ela teve. E eu queria saber, assim, na sua visão, como esses pseudônimos podem auxiliar para abranger a imagem e a pessoa que foi a Pagou. Porque ela foi jornalista, ela foi militante, ela sofreu, passou por muita coisa na vida, e para, no fim, ela ficar com essa imagem e só ela ter culpa disso, né? Porque o Oswald de Andrade, assim, não fez nada de errado. E aí só ela leva essa culpa, só ela leva essa imagem de uma mulher muito sexual, até no trecho, um trechinho que você cita dela mesma, ela falando que sobre essa questão sexual ser muito presente, que se ela fosse homem seria mais fácil. Enfim, como você conhecer esses vários pseudônimos e podem auxiliar a conhecer de verdade a Pagou e a abranger a imagem dela, das diversas coisas que ela foi durante a vida. Obrigada pela pergunta. Vou tentar, são duas coisas aí, né, que você perguntou, esse momento aí que marcou a imagem da Pagou como destruidora de lares. A gente tem muito isso, tem até uma frase do Oswald, né, se o lar de Tarsila vacila, é pelo angu da Pagou, né? É engraçado que ele bota o lar do lado da Tarsila, né? Não era o lar dele, era o lar da Tarsila, e aí vem o angu da Pagou, essa é a história mais velha do mundo, né? Mas, enfim... Ele não tinha nada com isso. Oi? Ele não tinha nada com isso. Não tinha nada com isso. O lar vacilou, e essa imagem... e a Pagou era culpada. Então, vocês veem assim, que já na fala dele, né, a Pagou é a culpada, não é ele, né? Agora, a gente tem que pensar que a Pagou tinha 18 anos. Aí entra aquilo que você está falando das várias Pagous, né? Bom, todas nós somos várias, né? Primeiro, numa mesma época já somos várias. Imagina ao longo de várias épocas, né? E aí chama bastante atenção, vou pegar essas duas frases, né? A frase do Oswald, se o lar de Tarsila vacila, é pelo angu da Pagou, quer dizer, quem tem lar é a mulher, Tarsila, nananã, aí a Pagou vem, destrói o lar. E a outra frase da Pagou, sempre fui vista como um sexo. E que ela lamenta que ela não tinha sossego em lugar nenhum. Ela, quando viajou, né, no navio, não sei o quê, ela não podia andar, porque, enfim, os homens a assediavam e tudo mais. Tem um descompasso aí enorme, né, dessas duas visões, e até hoje a visão que a gente tem é essa visão do Oswald. Agora vamos lá botar em perspectiva, né? Então, a Pagou era uma jovem de 18 anos que foi adotada pelo casal Tarsila e Oswald de Andrade, que era um casal muito mais velho, que eram ídolos. E, na verdade,
na época, e a Pagu mesmo diz que ela admira muito mais a Tarsila do que o Oswald. O verdadeiro amor da Pagu ali era a Tarsila. Não tô botando conotação sexual, né? Mas é amor, é paixão, né? Ela dedica o livro, o álbum de Pagu, para a Tarsila. Ela imita os traços da Tarsila, ela desenha a Tarsila, ela não desenha, né? Não é o Oswald o objeto de desejo dela, né? Digo assim, como uma mulher de 18 anos que está se formando e que vê aquela mulher que é a Tarsila. E eu acho assim, que era muito sedutor ela se tornar uma Tarsila, sabe? E vem o Oswald, segundo aí fica assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque assim, na versão que a Pagu conta, ela foi meio enganada pelo Oswald, né? Porque ela na verdade, ela queria ter uma independência, né? Ela ainda era menor de idade, né? E aí eles armam um casamento, a Tarsila e o Oswald armam um casamento com um amigo deles, o Valmir, esqueci o nome, o Valdemar. E aí eles armam esse casamento, só que ele vai... logo depois desse casamento, ela não casa com ele. Ele vai embora e ela também. Ela vai para a Bahia, até encontra a Anísio Teixeira, ela é professora, normalista e tal. Encontra a Anísio Teixeira e fica lá, e depois o Oswald pede para ela voltar. E, segundo ela não estava entendendo muito bem qual era o objetivo do Oswald. Segundo outras pessoas, né, ela já estaria grávida do Oswald, né? Então, assim, não se trata aqui também de idealizar a Pagu, né? De ela era uma pessoa, uma menina ingênua que caiu no Oswald, mas ela era uma menina muito jovem, muito nova, né? Que adorava a Tarsila. Então, tanto é que não tinha essa coisa tanto sexual que ela mesma diz que ela só teve o prazer muito mais tarde. Então, era muito mais uma questão, né, independente do fato dela ter, né, de quando ela engravidou, porque logo em seguida ela realmente está grávida e perde o filho, depois engravida de novo. Tal. Mas era muito mais uma questão de uma garota nova, né, que estava se descobrindo e que admirava muito uma mulher e que queria ser mulher também e tal. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não precisa, para admirar a Pagu, achar que ela é totalmente perfeita, que ela não tem contradições, que ela não poderia ter um arroubo desse tipo, né? É claro que ele, se a gente for pensar, na verdade, quem era comprometido com a Tarsila é porque a gente tem essa visão de que a mulher é uma destruidora de idade. Mas quem estava comprometido era ele. É ele que trai, né? É claro que ela tinha amiga e tudo mais, mas estava numa outra posição, né? Nessa posição de admiração e tudo mais. É uma coisa bem edipiana, eu acho. Assim. Eu vejo como algo bem edipiano. Então, assim, eu não penso em termos de ser o bonzinho e o malzinho. Ela era muito jovem, né? Essa que é a questão. Então, e ela era essa Pagu de 18 anos, que depois veio a descobrir o que era, né, um relacionamento, o que era o prazer, o que era ser mãe, né? Mesma coisa, quando ela deixou o filho, né? Ela deixou por um ideal, pelo que ela achava que era o certo. É condenável? A gente tem que... Claro que pode ser condenável pelo filho, né? Mas depois ele viu que não era tanto também. Ela tem uma carta que ela escreve para o filho que é extremamente comovente, que é a maneira... E eu até interpreto, assim, o fato dela deixar o filho, né, ela fala assim, eu amava tanto ele que eu tinha medo de esmagar, sabe? De apertar, de esmagar, de não conseguir. Então, assim, bom, quem foi mãe, quem é mãe, sabe um pouco que, né, o medo que dá, né, da gente matar de tanto amor, né?
É um pouco o que a Clarice fala do pintinho, né? Do conto que ela fala do pintinho, de esmagar o pintinho. Então, assim, eu acho que a gente não pode ter medo de falar dessas contradições, sabe? Faz parte da gente. Então, nós nunca somos só uma, né? Nós somos várias. Então, assim como ela foi aquela Pagô de 18 anos, que sim, magoou a Tarsila, que ela admirava tanto, que era amiga tanto, mas ela estava numa outra posição. Mas que depois foi outras mulheres e que reconheceu e que viu e que, enfim, foi se transformando, né? E até depois, mais tarde, também com o filho, foi recuperando, foi voltando. Tudo isso faz parte dessa exploração que a gente tem da gente mesmo. Não sei se eu fui... Sim. Se eu respondi a pergunta. Tá ótimo. Muito obrigada. Muito bom. Eu tenho uma pergunta simples só. Adriana, a gente pronuncia Harmonie ou Harmonie, o seu nome? Eu pronuncio a francesa. Harmonie, né? Harmonie. Olha, essa é a pergunta que eu sempre ouvi. Tinha um professor de matemática, eu já tinha falado que era Harmonie. E toda aula ele perguntava, afinal, é Harmonie ou Harmonie? Na verdade, é Harmonie. Porque, assim, Harmonie... eu boto isso no primeiro capítulo, né? Que vem de castelo no hebraico, que é Harmon, e Y é o possessivo, né? Então, Harmonie seria meu castelo. Só que depois a gente acabou aportuguesando e na família virou Harmonie, né? A gente se chama de Harmonie. Mas não tem problema, porque vai estar mais certo do que Ótimo, os meninos pronunciaram certo, então. Então, podem continuar, desculpem, foi só uma interrupção, porque eu tinha essa curiosidade. Então, Adriana, agora eu vou fazer a minha pergunta. Sim. E aí a minha pergunta acho que casa com a sua fala até agora, né? Você fala, nós somos várias, a Pagô foi várias, e quando eu estava lendo o pequeno trecho, eu percebi que ela usa vários pseudônimos, né? E quando você fala sobre esses pseudônimos, descobre esses pseudônimos, você sente que você está, na sua escrita, você sente que você está desvendando, revelando camadas da vida dela, como se esses pseudônimos fossem momentos. Então, eu acho que a gente pode colocar que cada nome foi uma face que ela construiu para si, naquele momento, naquele texto. Fiquei pensando sobre isso quando eu li essa parte. E eu queria acho que é isso mesmo, acho que você entendeu tudo. Ela, assim, na verdade, o que eu falo, eu não sei se já no primeiro capítulo, eu acho que eu já falo no primeiro capítulo. Quer dizer, a gente tem o nome Pagô, né? Que virou esse símbolo, esse ícone. Tem o filme da Norma Bengel, né? Tem a música, né? Que eu até coloco no livro. Então, a Pagô indignada no palanque, tudo isso é Pagô também, né? Tem a Pagô do filme da Norma Bengel, que é aquela jovem, meio deslocada e corajosa e tudo mais. Mas, assim, normalmente se foca no nome Pagô, né? E o interessante para mim é que esse nome é bem simbólico, porque ele já nasce de um equívoco. Ele nasce de uma visão do Raul Bopp, poeta, que escreve o poema Coco de Pagô, quando vê a Pagô bem jovem, né, com aquele batom roxo, os cabelos, né, revoltos, e jovem, meio desprezando ele, que ele se sente meio velho, né? E aí ele escreve aquele poema porque ele acha que o nome dela é Patrícia Goulart. Só que o nome dela é Patrícia Galvão. Então, assim, o próprio nome Pagô nasce de um equívoco e nasce do olhar masculino, de uma mulher sedutora e tudo mais. E claro que isso era muito sedutor para ela, ela tomou o nome para si. Gente, ela era uma jovem, quem não ia achar o máximo, né? Ela ser Pagô, tem um poema dedicado a ela numa revista, e depois vários retratos do Di Cavalcanti e tudo mais.
qualquer uma se deslumbraria, ainda mais numa época, né, em que as mulheres não tinham essa projeção, não tinham esse espaço, né, de poder protagonizar e mostrar, né, de se expressar de fato. Isso, claro, na época vinha do olhar masculino, né? Então ela não se trata de condenar, ela pegou, não, gente, ainda bem que ela pegou, era o que era possível na época, né? E aí ela pega esse nome, Pagou, e começa a assinar como Pagou, né? Aquela assinatura que a gente conhece, Pagou com aquele acentozinho. E aí faz o álbum de Pagou e incorpora. Mas já nos poemas, depois, se vocês quiserem, eu posso projetar, já tem um quê, a gente já vê um quê, sabe? Que ela percebe essas contradições, esse olhar masculino, como ela está servindo um pouco a isso. Muito interessante reler esses primeiros poemas do álbum da Pagou, que ela dedica a Tarsila, né? Então, assim, eu parto do nome Pagou, que é um nome emblemático, que é importantíssimo ter esse nome, né? Mas saber que é um nome que foi dado por um homem a partir de um equívoco e que, por trás dele, ou junto com ele, havia vários outros nomes. Ela, quando criança, a primeira vez que ela escreveu, com 15 anos, ela publica já com Patsy. Ela escreve, quando era criança, quer dizer, ela tem vários outros apelidos, né, como Maú, aí depois ela tem o próprio nome Zazá, que é interessante, porque o meu livro chama Pagou no Metrô, e ela tinha, um dos apelidos dela era Zazá. E tem um livro de um surrealista chamado Raymond Queneau, que se chama Zazie no Metrô, que também tem uma jovem, uma garota, toda esperta, né, e que é meio sexualizada. E na verdade, eu relendo o Zazie no Metrô, a gente vê assim, que tem casos de abuso, de assédio, tudo mais, ninguém via na época, né? Muito interessante que com o olhar de hoje a gente vê. Então, achei que tinha tudo a ver a Zazie com a Zazá, que era um dos pseudônimos da Pagou, né? De uns heterônimos, eu prefiro chamar de heterônimos, como o Fernando Pessoa, que tinha heterônimos também. Então, e depois Mara Lobo, enfim, vários outros. E a Patrícia, né? Que o nome dela era Patrícia Galvão. Então, esses são várias facetas, né? Todas são interessantes, todas são válidas. E cada faceta, sim, acho que é uma camada, mas que a gente não pode reduzi-la a uma só. Ela não é só a Pagou, né? Ela é todas essas outras mulheres. E lembrar que tinha uma Patrícia ali. Sob todas essas, uma Patrícia Galvão. Incrível, Adriana. Obrigada. Depois, se vocês quiserem, eu posso botar, mas façam as perguntas, depois eu posso botar um pouco a fotografia do álbum da Pagou, que é o poema que eu falei. Vamos ver se dá tempo. Vou fazer a última pergunta do nosso grupo, que aí depois a gente abre para o restante da turma. Nós quatro aqui somos futuros, não, ou futuros não, somos quase historiadores, né? Historiadores e historiadoras, eu e as meninas. E nesse percurso, enquanto historiador, a gente lida muito com o outro, né? Aí seja com sociedades, com culturas, com o homem. Eu queria saber como que foi para você lidar com o outro da Pagou, tipo assim, o que você sentiu ali? Você falou que houve muita identificação, né? Mas eu queria saber, porque o seu trabalho, além de tudo, ele é muito historiográfico, né? Historiográfico e histórico. Então, como é que foi toda essa junção e como que você lidou com ela? Porque você mistura, né, no bom sentido, um pouco de romance, um pouco da sua convivência ali em Paris e também um pouco da vida dela. Queria saber como que você lidou com isso. Como que foi isso? Obrigada pela pergunta. Na verdade, assim, eu sou da área de letras, né, pesquisadora, mas realmente eu me vi, de repente, fazendo um trabalho em grande parte historiográfico, porque ao mesmo tempo que eu estava lendo Pagou, pesquisando Pagou e tudo mais, né, eu estava num trabalho em arquivos, né, que na França, em Paris especialmente, né, é algo fascinante, porque você não tem 1 ou 2 arquivos, você tem milhares de arquivos. Ainda bem que eu tive uma grande guia, que foi a minha orientadora
ou supervisora, né, de pós-doutorado, né, a Cláudia Poncioni, que me deu o mapa da mina. Ela falou, olha, você primeiro vai lá nos arquivos de polícia, e depois você vai... tem vários arquivos departamentais, tem arquivos de hospitais. Então, na verdade, foi a primeira vez, eu já tinha trabalhado com iniciação científica na casa de Rui Barbosa, com cartas de escritores, já gostava bastante disso. Mas esse trabalho em arquivo mesmo foi a primeira vez e com essa riqueza, né? Realmente algo fascinante. Por quê? Na verdade, claro que é impossível, né, a gente contar a história exatamente como ela foi. Na verdade, mesmo na época, é impossível contar a história exatamente como ela é, né? A gente sempre tem um olhar, né? Agora, eu acho também não cabe o relativismo total. Então eu vou, né? Vou contar a história do ponto de vista contemporâneo. Não, você tem que tentar mergulhar na época também, né? Nesse diálogo com o presente. Eu acho que é esse movimento que a Guiomar estava falando, dessas idas e vindas, porque é até o reconhecimento da impossibilidade de chegar totalmente no outro, tal como ele se via ou viviam a si mesmo, porque, evidentemente, a gente sempre vai ter o nosso olhar, a gente vai ter que fazer um esforço de se transportar para aquela época numa camada, mas a outra camada, que é o nosso olhar, né, não tem como a gente desfazer, né? E eu acho que é até bom, porque eu acho que a nossa camada talvez ilumine bem a camada do passado, né? Porque aquilo que estava no passado, como se desenvolveu, né? Talvez essa linha de desenvolvimento tenha uma verdade, né? Ali, uma potência que foi desenvolvida a partir do passado. Então, por isso que eu acho que muitas vezes a gente vê as coisas do futuro do passado, às vezes pode ser mais iluminador. Como é muitas vezes mais iluminador, a gente vê da distância, né? Então, quando você está vivendo uma coisa mesmo, né, você tem um olhar. Quando você tem a distância, né, por exemplo, vamos pensar aqui, Brasil, eu estou vivendo no Brasil. Quando eu viajo para a França, mesmo na mesma época, eu vejo o Brasil de outra maneira. Então, assim, o interessante é ter os dois, sabe? Eu acho que se você tem só o Brasil, ou, né, só o olhar daquele que vive no lugar, e ter só o olhar do estrangeiro, não é tão rico quanto você ter os dois, né? O olhar de fora é muito bom, né? Então, assim, eu acho, até mesmo na literatura, né? Se fala muito de autoficção, né? E se faz autoficção e tal, mas eu acho muito importante ter junto com a autoficção a heteroficção. Hétero no sentido de outro, tá? Não no sentido de heterossexual, outro. Quer dizer, a ficção do outro, eu acho que é isso que você está falando, do outro, né? Eu acho que eu faço muito heteroficção junto com a autoficção. Por quê, gente? Porque eu só me constituo a partir do outro. É impossível. A autoficção total é impossível. Porque você tem sempre o outro. Então, você procurar se aproximar do outro, né, ao mesmo tempo, você tentar se colocar no lugar do outro na sua época, mas também conversar com esse outro a partir do que você é hoje, né? Eu acho que esse é o movimento do historiador, né? Agora, é muito fascinante quando você tem uma coisa materializada, sabe? Quando você vai no arquivo, né? Você tem aquela, nossa, isso é a matéria, está lá, isso aconteceu, né? Está lá o nome Patrícia Galval, sem acento, né? Quando eu peguei, eu achei, foram 2 achados que eu tive lá, né? Em termos inéditos da biografia da Patrícia. Primeiro, eu fui nos arquivos de polícia, o arquivo, o dossiê dela, né? Que é o arquivo policial dela, não estava lá. Eu, num primeiro momento, achei, eu narro tudo isso no livro, né? Eu achei que esse arquivo tinha sido perdido, porque muita coisa se perdeu na época da Segunda Guerra Mundial. Me explicaram, né, que muitos arquivos foram jogados fora, foram queimados, né, quando os alemães estiveram em Paris. Só que depois eu descobri que vários arquivos dos militantes comunistas foram levados
pelos soviéticos quando foram libertar Paris dos alemães. E aí eu acabei descobrindo num outro arquivo esses arquivos, que é um dossiê, uns arquivos chamados Arquivos de Moscou. Foram os arquivos que os soviéticos levaram na época da libertação, né, no final da Segunda Guerra Mundial, levaram para a União Soviética, então, né? E com a perestroika, esses arquivos voltaram para a França, com o nome de Arquivos de Moscou. Foi aí que eu achei o arquivo da Pagou. E quando eu achei o arquivo da Pagou, estava lá, com a letrinha do... Né, aí você vê, parece que você vê a letra da pessoa. Aí eu vi, tinha essa foto aqui, é a foto que está na capa do livro. Deixa eu mostrar para vocês. Essa foto aqui, né? Da Pagou. Está vendo essa foto? Essa foto não era conhecida. Essa foto estava no arquivo, nesse dossiê da Pagou, num envelopinho fechado com durex. E eu não sabia se podia abrir. E aí eu olhei para um lado e disse, gente, será que eu pergunto? Falei, não, vai que eu pergunte e digam não, né? Não, olhei para um lado e do outro, abri. E aí estava lá essa foto. Várias dessas fotos, assim. Eu disse, meu Deus, que coisa, que foto linda, né? Maravilhosa. Ela com esse ar meio, assim, ela presa, mas com ar desafiador, corajoso, né? Com essa boina. Enfim, e aí depois eu descobri que eu poderia ter aberto, mas foi bom ter tido essa tensãozinha. E aí tinha um relato de todos os lugares que ela tinha estado, e aí eu fui lá, em todos os lugares. O que é interessante em Paris é que as coisas estão lá, né, como no século XIX. Então, assim, o lugar onde ela morou com Benjamin Perret está lá, o prédio, né? O outro prédio na Godot de Monroy está lá também. Eu fui em todos esses lugares, né? Então, você percorrer, você tá lá, você se sente próximo, sabe, daquele clima. Então, tem assim, o fato de você estar no lugar, o fato de você ver o arquivo, né? Depois, a segunda descoberta, a primeira descoberta que eu falei para vocês foi a do dossiê, nesse Arquivos de Moscou. E a segunda descoberta foi nos arquivos dos hospitais. Eu sabia que a Pagou tinha ficado internada num hospital, mas não sabia exatamente quando. Segundo o texto, né, do Augusto Campos, ela tinha tido algum problema nas manifestações. Então, eu fui lá na lista de todos os arquivos das manifestações e tudo mais, né, para ver se eu encontrava a Pagou algum indício, né, primeiro de que ela foi presa e depois se ela foi ferida. E aí você se perde, né, nos arquivos, porque aí, por exemplo, tem um arquivo que tem assim, a lista das perdas de um café em Montmartre. Tantas vidraças quebradas, tantos copos de cristal, tanto isso aqui. Então, assim, você vê a lista, você já começou a montar o cenário do lugar, né? Aí tem a lista também das pessoas detidas, né? Fulano, operário, vestido não sei como, aí você também vai imaginando tudo. Então, é uma viagem, realmente você se transporta para o passado. E aí, quando eu vi, então, voltando, né, nesse arquivo dos hospitais, do hospital, primeiro me acharam louca, né? Disse, olha, eu sei que ela ficou internada em 34 e 35 num hospital, eu não sei em qual. Ela falou, mas os arquivos são enormes, eu vou te dar todos os arquivos dos hospitais. Bom, aí ela morava aqui, o hospital mais próximo é esse. Aí eu pedi o arquivo. Quando eu abri, assim, no primeiro, estava lá ela. Deu muita sorte. E aí tinha lá do que, né? Ela foi internada Estou contando tudo do livro, né? Não vou dizer quando que ela foi internada e do que ela foi. Mas estava lá, né? Com aquela... tem que guardar um pouquinho, né? Ao mesmo tempo, você olha, você se sente muito próximo, porque você está com a coisa em si, com a matéria, né? E, ao mesmo tempo, é óbvio que tem a sua perspectiva, né? Eu acho que o interessante é você procurar, na medida do possível, os dois, o diálogo entre os dois. E aí procurar, por exemplo, aí não é só também os arquivos.
eu fui procurar a ambiência, né? Então, em 34, 35, o que estava acontecendo em Paris? E aí que eu vi que tinha um grande julgamento, que começou em 33, mas que ainda tinha em 34, da Violette Nozière, que era uma mulher que tinha matado, tentado matar os dois pais, e acabou matando o pai e a mãe, e ela foi julgada. E era também uma mulher, assim, né? Filha ele era maquinista, né? Trabalhava no coisa dos trens, e ela era uma menina assim mais reprimida, quer dizer, mulher da época, né? Ela se apaixonou por um cara, queria ficar independente. Então tinha muito a ver com a Pagou, e os surrealistas ficaram todos a favor dela. E aí fizeram um livro de poemas para a Violette Nozière. Aí, de repente, eu comecei a ir na história da Violette Nozière, porque aquele era o clima dela. Então, não bastava ver, né, concretamente, mas assim, o que estava acontecendo na época, né, que mobilizava os artistas, né? E aí você vai se cercando desse todo esse ambiente cultural. Então, esse procurar o outro, né, é tentar mergulhar nisso tudo, mas sem a ilusão de que a gente vai encontrar totalmente o outro, porque nem mesmo o outro, né, encontra a si mesmo, né? Então, eu sempre a frase da Clarice também, né? Se eu fosse eu, o que eu faria? Isso mesmo. A gente está sempre em processo de descoberta, né? Acho que o importante e significativo é a gente procurar o outro, tentando, enfim, sem falsear, né, o outro apenas com o nosso viés, né, mas vendo o que aquilo tem de significativo, né, para a gente entender o nosso presente, né? Então é isso. Eu acho que aí vão ter várias aproximações. Quanto mais aproximações a gente tiver, mais a gente vai compondo essa riqueza, né, do passado. Ótimo, maravilhoso, Adriana. Uma delícia te ouvir. Viu? Muito bom. Quem mais tem perguntas, gente? Estou aprendendo muito também. Eu que também estou mergulhada numa autoficção. Tá muito, muito bom para mim, assim. Estou aproveitando muito da conversa com você. Então vamos lá. Alice? Não, quem que está primeiro é o grupo que conduz. A Kate Aparecida. Levantou a mão primeiro. Ok. Ei, gente, boa noite, professora, meninos e meninas. Boa noite. Boa noite, Adriana. Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu já venho com um monte de coisa antes de perguntar. Eu venho falando aqui, é interessante, né? A gente, depois de tudo que foi dito, assim, né? É muita coisa. Eu vejo que é muita informação, assim, em um texto, um trecho, né, que a gente lê, a gente vai, o pensamento vai para todos os lugares. E logo de início, assim, eu já falo, meu Deus, parece que eu estou lá mesmo em Paris, sentindo o cheiro do negócio, tudo. Inclusive, teve uma ex-namorada minha, na época a gente ainda namorava, ela foi fazer um intercâmbio, ficou 1 ano e pouco lá, ela me contava como era lá, então, tipo, na cabeça, sabe? E aí vem vários elementos dentro do texto, né, que vem trazendo memórias de onde a gente nunca esteve, né? Quem sabe, um dia eu estarei lá também, não sei. Mas, enfim, mas indo para o contexto da minha pergunta, assim, nesse trecho aqui que a gente leu, né, Adriana, você traz para a gente uns elementos históricos, acho que como já foi dito aqui pelos meninos, pelo Luiz Henrique, inclusive, também, de uma forma que meio que se desenvolve num tipo de crônica, que é algo que eu amo muito, eu sempre toco nesse ponto aqui, que com todos os autores que passam aqui na sala, né, o pessoal da turma já deve estar cansado de me ouvir falar sobre isso, porque eu sou muito apaixonada por crônica. Mas aí, ao mesmo tempo, né, como você citou respondendo os meninos aqui, as meninas, tipo, sobre essa ficção, tipo, um delírio,
que nesse sentido vai se desdobrar aí, desdobra num romance, né? E a gente que é fofoqueiro, a gente fica preso mesmo, e nessa história do Oswald, da Tarsila e Pagu, assim, tipo, a gente fica, meu Deus, e aí, né? Tipo, por quê? Né? E sobre o que, né, que foi sendo dito, né, ao longo dessas perguntas, eu fui compreendendo mais a história assim, da Pagu, quando acho que é até a Marina mesmo, que ela pergunta sobre essa estigma, né, que a Pagu fica sobre a destruidora de lares. Eu acho que foi a Marina mesmo que perguntou. Gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, como que fica isso para a mulher? A mulher ela já foi presa por ela ser militante, ela está lá 100 anos à frente do restante das pessoas, né? Enfim, e aí aí a mulher faz de tudo na vida para ficar presa a né, uma questão tipo machista mesmo, digamos assim, né? Destruidora de lares, velho. Aí é só a mulher. O homem não teve culpa nenhuma, né? Sempre assim, ou quase sempre, né? Também não vou passar pano, né? Para nós também. Mas assim, a verdade é essa. E, tipo assim, o engraçado é que eu citei a Semana da Arte Moderna na minha monografia em 2017. Só que, tipo, os principais nomes, né, eram Mário de Andrade, Tarsila e Oswald e tal. Só que foi muito específico na minha monografia, no caso, foi muito específico sobre a forma como se pensava a questão do patrimônio, né? Antes dessa semana, o que era palpável, só que na Semana da Arte Moderna, né? Reuniu diversos artistas, e já esses 3 citados aí, essas discussões levaram à questão do patrimônio imaterial, né? Que aí ele começou a ser reconhecido por manifestações artísticas, modos de fazer e tal, de agir, né, de saber. E, tipo, eu tô falando isso aqui só para trazer informação, né, caso alguém não saiba do que aconteceu lá também nessa semana. Porque além daquilo que já era patrimônio reconhecido, tanto é que houve tombamento, né, reconhecimento de várias outras questões, além do patrimônio palpável, digamos assim, né? Mas, enfim, eu estou falando demais, mas dito tudo isso, assim, eu gostaria de saber, Adriana, como que você se reconheceu, né, se reconhece enquanto escritora, tipo, a partir de onde que você trouxe a escrita para sua vida, assim. Porque eu não sei se já foi perguntado isso aqui, tá, gente? Se já foi, me desculpa, mas de quando você começou a escrever e qual o estilo que você usava nessa escrita, e se essa escrita vem de um impulsionamento, até porque esse trecho do que a gente leu me parece assim que é algo que a gente vê, ouve, lê, se aprofunda, e que para a gente escrever, muitas coisas a gente não concorda. Muitas vezes a nossa motivação de escrever é por ser mais crítico e não concordar com determinado tipo de coisa. Mesmo que a gente apresente todas as versões, a gente vai querer contrapor. E aí eu queria saber se é essa, às vezes, não sei se posso dizer, indignação diante de uma temática, outra coisa, porque a gente sabe que existe a crítica, né? Quando a gente escreve. Ou às vezes a gente está escrevendo algo ali, mas que pode ser que sim, pode ser que não, gente. Não sei, posso estar enganada, mas aí eu gostaria de saber se esse lugar assim é por conta de alguma indignação, até porque dentro desse trecho seu, a gente observa, né, que em vários momentos a gente também não consegue definir se você está falando de si ou se a personagem, mas a personagem tem de si e tem os fatos documentais históricos. E aí eu gostaria de saber mais nesse sentido, assim, da escrita, como que veio isso, assim? Obrigada. Teve tanta coisa que você falou que eu anotei aqui. Desculpa, porque eu falo muito mesmo. Desculpa. Imagina, coisas interessantes. Primeiro, a observação que você fez, que somos todos fofoqueiros, né? É interessante que o estudo de história é a fofoca autorizada, né? É bom que a gente fica bem à vontade, né? Tem a nossa legitimação
né, da fofoca. E a literatura faz um pouco isso, né? Só que a gente transforma a fofoca em outras coisas, né? A história também, né? Mas sempre a ressignificação da fofoca, de alguma maneira. E gostei também que você falou que uma das coisas que eu mais gosto quando comentam isso do que eu escrevo, né? É uma escrita muito sensorial, né? A ideia, você de repente se vê ali sentindo cheiro, ouvindo, um pouco. Eu acho que eu tive um pouco a ideia mesmo de, sabe, pegar a pessoa pela mão e levar nos túneis do metrô para você sentir, percorrer, enfim. Eu gosto muito de uma escrita assim que te coloque naquele lugar, né? Essa escrita mais sensorial, tá? Bom, aí agora eu vou para a pergunta, né? O que motiva escrever, né? Quando eu comecei a escrever, se a escrita parte de uma indignação, é isso? De uma identificação. Eu posso falar um pouquinho do meu processo, assim, do meu percurso de escrita, né? Começando pelo fato de que eu me considero, acima de tudo, uma leitora, né? Acho que eu já comecei a falar isso aqui, mas acho que isso aparece em quase todos os meus livros, né? E leitora, todos nós somos, né? Leitores do mundo, leitores de nós mesmos, leitores de livros, mas eu, mais especificamente, a minha literatura nasce, a princípio, de outros livros, e de uma forma assim bem clara. Na verdade, todo escritor, né, dialoga com outros escritores, né? Tem, inclusive, um autor, que é o Harold Bloom, que cunhou um conceito para isso, que é a angústia da influência, né? E aí vem aquela coisa que você falou do combate, né? De escrever contra, né? A angústia da influência implica uma admiração de um antecessor e, ao mesmo tempo, um combate, porque você, de alguma maneira, quer superar ou se diferenciar, né? Falando nisso, até agora pensei de novo em Pagou e Tarsila, né? É aquela admiração que a gente tem por alguém, né? Mas também aquela vontade de ser aquilo e algo diferente daquilo, para se afirmar, para ter nossa individualidade. Então, ele diz que todos os grandes escritores, né, escrevem com a angústia da influência, né? Enfim, Dostoiévski escrevendo, dialogando ou com e contra Shakespeare, Gogol, né? Nelson Rodrigues, no meu caso, né, porque minha tese de doutorado foi sobre Nelson Rodrigues, escrevendo com e contra Dostoiévski, né? O movimento da literatura tem muito a ver com esse movimento de retomar, de dialogar com escritores do passado e, ao mesmo tempo, fazer algo diferente, né? Porque senão você só faz paródia, pastiche, etc. Né? A própria paródia, claro, que acrescenta alguma coisa, né? Mas especificamente comigo, meu primeiro romance escreve a partir da minha admiração por Dostoiévski e Nelson Rodrigues. É um romance que fala da formação do Nelson Rodrigues, como o Nelson Rodrigues veio se tornar um escritor. Então, eu faço um recorte de uma época da vida dele, e aí eu coloco um personagem fictício, dostoiévskiano, narrando, né? Inclusive, o livro começa com uma frase do Dostoiévski: sou um homem desagradável, creio que sofro do fígado. Aí ele fala assim, não, peraí, eu acho que eu li isso em algum lugar. Então já começa assim. Então esse personagem teria convivido com Nelson Rodrigues quando ele foi internado no sanatorinho, e ele começa a contar a história. Então, o Nelson Rodrigues, por sua vez, eu pego fatos reais da vida dele, como eu pego de Pagou, né? Então, a partir desses fatos reais, eu procuro mostrar como ele se tornou um escritor a partir do momento em que ele é um grande admirador e um grande leitor de Crime e Castigo de Dostoiévski. Pode parecer meio assim sofisticado demais,
mas, na verdade, isso tudo está diluído numa narrativa. Então, aparece ele lá conversando com fantasmas de Dostoiévski, né? E aí ele fica tuberculoso, se apaixona por uma mulher chamada Eros Volusi, que, por incrível que pareça, era filha da Gilca Machado. Era o nome real dela, era Eros Volusi, né? Gilca Machado foi uma grande poeta. Então, acho fascinante pegar esses elementos da realidade, misturar com elementos literários e trazê-los para o nosso presente, né, com essa nossa visão, né, de hoje, né, e, ao mesmo tempo, né, homenageando esse passado. Então, assim, eu sinto que eu escrevo muito como leitora, né? Inclusive, no caso do Pagou no Metrô, é como se eu transformasse a minha leitura em narrativa. Em vários trechos, eu narro a minha leitura, né? Como foi, em que momento eu estou lendo, e o que eu estou pensando enquanto eu estou lendo, sabe? Eu acho que isso é interessante, porque é um formato que não é, assim, eu não imaginava que eu fosse fazer, porque não é nem um formato muito acadêmico, nem é um formato muito de romance. Sou eu lendo e pensando enquanto isso. Não que seja totalmente inédito, porque vários escritores, né, fazem isso também. Mas essa mistura, né, da narrativa com essa narrativa da leitura, né? Então, eu diria que meus romances partem, em grande medida, da minha paixão de leitora. Então, minha paixão por Nelson Rodrigues e Dostoiévski. Antes eu fiz minha tese de doutorado, foi uma tese acadêmica sobre Nelson Rodrigues e Dostoiévski. E aí virou uma novela, né? Aí eu fiquei livre, né? Enfim, e aí eu peguei e fiz gato e sapato desses personagens, né? E da minha leitura. Depois, no Judite no País do Futuro, eu pego a história da minha avó. Também é uma maneira de homenagear, de rever, revisitar a história da minha avó, real e imaginária, né? Porque depois tem 3 partes. Na segunda e na terceira parte, progressivamente, eu vou transformando aquilo em mais ficção, mas tudo surgindo daquela mesma fonte, né? E a minha avó deixou 4 narrativas que ela publicou numa revista chamada Onde Vamos, e eu parti dessas narrativas, né, para criar, né, e, enfim, fazer derivar as outras linhas narrativas que foram surgindo, né? Então é isso, eu acho que a minha... Bom, nem todos os romances nascem disso, né? No caso do Estranhos no Aquário, surgiu de algumas histórias reais, e aí eu fui inventar a partir delas. É claro que a minha leitura tinha a ver, as minhas leituras todas compareceram, isso em todos os escritores, né, Guiomar? Acho que a gente não tem como escrever se não estiver dialogando com as nossas paixões literárias, né? Com certeza, querida. E no caso de Pagou, eu acho que eu levo isso, assim, eu mostro as entranhas disso, né? De como esse meu diálogo tem a ver com o meu processo mesmo de leitura. Agora, a gente escreve um pouco por indignação? Acho que sim. Muitas vezes a gente escreve, né, com um autor, contra um autor, com uma realidade e contra uma realidade, né? A gente vai... escrever também é um ato, também é um gesto. Né? Oi? Principalmente em pesquisa acadêmica, de fato, dependendo da temática. Exato. Eu acho que a gente quer que o nosso filho, né, nosso livro, de alguma maneira, a nossa escrita é também um gesto no mundo, né? A gente escolhe aquilo por uma afinidade, mas também porque a gente quer, de alguma maneira, colocar um dedinho na realidade, né, e apontar para alguma coisa, né, ou dizer alguma coisa, ou, enfim, dialogar, fazer parte desse grande diálogo que, no mundo que muitas vezes hoje, né, em todas as épocas, né, se tem a tentação da simplificação excessiva, e é a simplificação excessiva que é a porta aberta para o fascismo, eu acho, né, os bons e os maus, né, as pessoas que são
diabólicas, que não devem existir, as pessoas que não têm direito, que devem ser apagadas. Isso só existe num mundo extremamente simplificado. Então, quando a gente escreve de uma maneira, né, não só né, com dialogismo, mas eu diria, aí fala aqui a grande apaixonada por Dostoiévski, uma maneira polifônica, né, em que a gente vê todas essas vozes e todas têm a sua validade, né, nesse grande debate, é uma grande interferência numa realidade que tende à simplificação. E, como eu falei, estou falando de fascismo porque a gente acabou de sair, não, né, mas de viver esse fascismo na sua forma mais tosca, né, e ele está à espreita. Então, acho que escrever dizer, mostrar, né, essa multiplicidade, essas vozes, essa polifonia, essa complexidade. E aí eu acho que sim, a indignação faz parte disso. Sim, muito obrigada, Adriana, pela resposta. E é uma coisa até que eu tinha falado com a Guiomar, que a gente, não só o dela, né? Quando ela trouxe o texto dela, quando ela trouxe o primeiro texto, que era do Raimundo Carreiro, ela trouxe um texto dele e eu falei assim, ô Guilherme, você fez de propósito por conta do momento que a gente está vivendo, de trazer esse texto, sabe? E que eu também, era uma outra coisa que eu também ia falar, só que eu falo demais, eu acabo esquecendo tudo que eu pensei, né? Se eu não anotar, eu esqueço. Mas assim, já fui contemplada, mas pegando o gancho no que você disse aqui, isso, é meio que, tipo, creio ou que casou muito bem com o momento, porque se a gente, né, da mesma forma que você expôs aqui pra gente, trouxe, né, citando essa questão, agora, por último, falando isso, a gente sabe, vendo a história, e daquela época também, quantas pessoas foram perseguidas, etc., a própria Pagu e tudo, e, tipo, talvez não proposital ou proposital inconsciente, mas que é muito bom de trazer, porque é um momento da gente discutir isso, né? Para a gente ver e, né, tudo que está acontecendo com mais clareza possível que seja. Mesmo subjetivo, objetivo, não interessa. A gente tem que conversar sobre isso, né? Sim, é isso mesmo, Kate. E agora, os próximos, então, para perguntar. A próxima é super a importante a gente estar falando contra o fascismo ainda, né? Infelizmente, ainda é um perigo que nos assombra, né? Mas pode continuar, gente, desculpa. A próxima é a Alice. Oi, turma, boa noite para todo mundo. Adriana, muito prazer, viu? Primeiro de tudo, na verdade, nem é uma pergunta que eu quero fazer, é só te dar os parabéns, porque eu achei muito legal o seu trabalho, sua escrita. Eu acredito que da turma, não sei lá, não conheço as pessoas, mas eu sou uma das pessoas que não leem, não tenho o costume de ler. Eu sou da área de biológicas e eu vim parar aqui nessa MIF incrível. E não que eu criei o hábito de ler, mas agora eu leio mais, por incrível que pareça. Depois que eu entrei na faculdade, que parou mesmo, sabe? É só questão mais científica, uma leitura voltada ali para a área biológicas e tudo mais. Só que desse período para cá eu comecei a ler e eu gostei muito do capítulo que a gente leu, que você escreveu. Meus parabéns, viu? É uma escrita que prende, que emociona e que faz você viajar, literalmente, viajar. Muito bacana. Obrigada. Adorei. Agora é o Pedro. Obrigada, Alice. Tá dando para ouvir? Sim. Tá, sim. Bom, primeiramente, boa noite. E a minha pergunta, acho que ela já foi bem respondida ao longo da nossa conversa, que é como você escolheu a Pagu para retratar a história, porque no texto
eu consegui perceber que você tinha muita proximidade com ela. Ao mesmo tempo que você estava escrevendo sobre ela, eu percebi que tinha muita coisa sobre você também no texto. E eu queria que, tipo, você faça um pouco mais disso, apesar de você já ter falado muito e meio que já ter sido um pouco respondido. Tá, como eu falei, né? Primeiro, acho que tem algumas questões para minha escolha, né? Primeiro é que eu já falei, né? Eu escolhi no momento em que eu li a carta da autobiografia, publicada como autobiografia precoce, que mostrava justamente todas as contradições dessa mulher tão libertária e tal, e eu estava pensando cada vez mais no feminismo, no meu feminismo, nas contradições do feminismo, na importância da luta, até hoje, como essas questões do passado permanecem, então teve esse aspecto. Segundo, o fato de que a Pagou foi uma grande militante contra o fascismo, né? A gente fala, bom, ela era do Partido Comunista, em Paris, ela se vincula ao Partido Comunista sob o pseudônimo de Léonie Boucher, mas ela teve uma luta enorme contra o fascismo lá na Frente Popular e no Brasil contra a ditadura Vargas, né? E que se aproximou bastante do fascismo, do nazismo, né? Até o final, né? E depois contra todo tipo de autoritarismo, porque, na verdade, a Pagou, quando chega na União Soviética, ela se decepciona imensamente, né? Ela diz, tem no cartão postal, ela diz, esse aqui é um jantar frio sem fantasia, porque ela vê que, na verdade, os dirigentes estavam em banquetes nababescos, eles eram riquíssimos, né? E quando ela saiu, tinha uma criança pedindo esmola, morrendo de frio, né? Então, já ali, ela se decepciona com o comunismo, né? Então, assim, foram todas essas questões que também eu sou pessoa de esquerda e tudo mais, mas qualquer tipo de autoritarismo para mim é terrível, autoritarismo de direita, autoritarismo de esquerda. Então, eu me identifiquei muito com isso, né? Então, eu acho que tem esses dois planos, especialmente na época que a gente estava vivendo, quer dizer, quando eu resolvi, eu fui em 2019, né? Era o governo Bolsonaro. Então, eu disse, nossa, graças a Deus que eu estou fora, né? Nesse momento eu vou precisar voltar, mas voltei em plena pandemia também, né? Foi uma loucura. Eu voltei uma semana depois, enfim, começou a quarentena. Mas, realmente, eu faço vários paralelos, né? Eu faço o paralelo, primeiro, dessa questão da ideia que se vendeu muito da mulher ser dona do próprio corpo, da libertação sexual, que muitas vezes virou um outro tipo de imposição sexual, né? Aquela história que eu acho que hoje já não é mais, graças a Deus, não é mais tanto assim, né? Mas no primeiro momento, quer dizer, nos anos 80, estava saindo da ditadura, né? E aí tinha coisa da liberação sexual, como no momento da Pagou, que também saindo dos anos 20, né? Era aquela, também teve essa explosão, né? Do final, né? Foi uma época muito liberal, né? Os anos 20. Então, essa questão me tocou muito, né? Como a libertação sexual, que foi uma coisa maravilhosa, mas que, por outro lado, né? Como para mim também, passou muito como... Então, eu tenho obrigação de ter, né, uma relação com o meu corpo, de liberação e de minha sexualidade ser livre, era também uma imposição, né? Era também um constrangimento. E isso eu vejo que aparecia na Pagou. Não que não tivesse, assim, eu me senti totalmente constrangida, não, mas era um elemento que existia, né? Então, isso foi muito forte para mim, né? O direito de dizer não, né? É uma coisa que
eu acho que hoje é muito mais... hoje está muito mais clara essa ideia de ter o direito de dizer não. Antes, liberação sexual era um pouco assim, não, então eu tenho que, ser liberada. Então, acho que isso foi muito forte. A questão do assédio também, que eu me identifiquei muito, todas vocês, acredito que todas as mulheres se identifiquem muito também. Mas como o capitalismo também vende a ideia de que, nossa, que legal ser, ter um corpo maravilhoso e olharem desse jeito para você e tudo mais. Enfim, não é uma coisa simples, porque também tem o outro lado, Até que ponto esse não querer, não ser assediada se confunde com, então, não posso ser desejada, Ou o desejo passa muito pelo olhar também, Então, não é uma coisa fácil. Eu acho que é uma coisa que está em debate, O que é ser feminina? O que é ser feminista, Ser feminina significa ser olhada ou significa olhar também, O que é ser olhada? É ter um corpo conforme dizem que é o corpo bonito, ou não é, ou é... Eu sempre lembro muito do Amante. Vocês já leram Amante, da Marguerite Duras? Que ela fala que o desejo está em outro lugar, que ela via as mulheres todas se empequetando, fazendo escova, fazendo unha e tudo mais, e ela falava que o desejo não era por aí, que o desejo estava em outro lugar, estava no olhar também, estava na personalidade, estava no olhar mesmo, um lugar que a gente não pode dizer muito qual é, não tem muito definição, o desejo. Às vezes o seu desejo é a maneira como a pessoa, sei lá, como a pessoa faz um gesto, como ela pisca o olho, como ela pega, sei lá, batata frita. Não tem muita explicação, Então, por que o desejo... Estou viajando aqui, Por que o desejo é esse clichê do olhar o corpo da mulher, Então, também acho assim que essa restrição do olhar também não deveria existir, Eu acho que o ruim dessa ruim é a formatação do desejo, Essa formatação do desejo. Quer dizer, ele tem que ser esse clichê, Eu tenho que estar aberta para ter o desejo, para não sei o quê. Eu tenho que... Não. É outra... É em outro lugar. É isso mesmo, querida. Um último comentário aqui. Eu achei muito legal, tipo, no começozinho, quando você colocou Paris, fevereiro de 2019, porque me lembrou como se fosse um diário, como se você estivesse escrevendo um diário de duas pessoas ao mesmo tempo. Eu achei isso muito, muito incrível. É isso mesmo, porque assim, é um dos gêneros, porque assim, qual é o gênero do livro? A gente fala que o gênero é romance, tem uma coisa maravilhosa no romance, não sou eu que estou dizendo, vários já disseram isso. No romance cabe tudo, romance moderno é Dom Quixote. O que tem Dom Quixote? É a história do Dom Quixote com Sancho Panza, mas de repente dá na telha dele, ele bota um conto ali, Moby Dick, que eu estou lendo agora, de repente tem uma peça de teatro, ele transforma aquilo numa peça de teatro. Aí vem a história de fulano, aí alguém faz um diário ali dentro. É por isso que o romance é maravilhoso. O romance é essa grande bolsa em que você coloca várias coisas de diferentes tipos. Então, assim, tem isso mesmo, ele começa como um diário, até porque o livro acaba sendo meio escrito em tempo real, Então, é Paris, depois... É o que dá a linha narrativa. Mas nessa linha narrativa, parte de 2019, de repente você está em 33, de repente está em 34, de repente vai para 45, E nesse formato do romance em que cabem vários gêneros, Entre eles o diário, como você bem notou.
Adriana, querida, eu acho que a gente já chegou ao fim do nosso tempo aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Que não pode... Hã? Não, chegamos mesmo, né? E chegamos no limite do horário também. Mas consegui apresentar os slides, tá vendo? Eu sabia que não ia dar. Mas passou voando, maravilhoso, foi uma delícia te Muito ouvir. Nem precisou de slides, né? Mas espero que em algum outro momento você possa vir, quem sabe até presencialmente, né? Para fazer uma palestra para a gente, né? Completa, com todo esse material que você tem. E com essa bagagem, né? Toda também. Tão interessante. Foi ótimo, muito bom mesmo. Agradeço demais a você. Agradeço, vocês todas. Tá? Por ter dedicado seu tempo, né? A conversar com a gente aqui. Né? É isso. Então, em breve, a gente vai mandar para você a gravação no YouTube, tá? Para você difundir e tudo, né? Então, um abraço, Adriana. Obrigada a todos, né? E até a próxima quinta. Tá bom, gente. Muito obrigada. Adorei vocês, tá? Contem sempre. Beijo. E nos veremos, Adriana. Quando eu for no Rio, vou te procurar para a gente tomar um café. Né? Então, beijo a todos. Gente. Beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, gente. Boa noite, tá? Boa noite, Kate, querida. Adoro seus comentários. Eu amo comentar. Eu falo demais. Desculpa. Continue, é ótimo.